Olá, tudo bem? Meu nome é Sara Naran e esse é o podcast Pod Tantra, Expansão da Mente. Já vou começar pedindo para você curtir esse canal, se inscrever para que você fique por dentro de tudo. Você já teve aquela sensação que o corpo quer te dizer algo e você não sabe o que é? Pois é, a medicina germânica pode explicar isso. Várias doenças que a humanidade está tendo, que não é só doença causada para todo mundo, algo viral, mas sim questões emocionais, que isso é explicada pela medicina germânica. E para trazer voz ao nosso assunto, quero apresentar para vocês terapeuta Adriana. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz e honrada por ser a primeira mulher a participar aqui do podcast. É um prazer. E vou me apresentar. Eu sou Adriana Souza, sou terapeuta integrativa, com foco no tratamento das emoções relacionadas às doenças. E a medicina germânica, ela nos auxilia a entender através dos nossos sintomas, através das doenças, né? Quais traumas vivenciamos? Então, a gente tem um outro olhar sobre a doença. A gente procura olhar, perceber o que há por trás daquele sintoma, claro, em termos emocionais. É uma terapia integrativa, uma vez que ela trabalha em conjunto com a medicina tradicional. Enquanto a medicina ela olha para o físico, né? Ela olha toda para uma biologia, a medicina germânica ela nos ajuda a cuidar da questão emocional. Perfeito. Dri, vamos lá. Nós vamos falar sobre alguns assuntos pontuais, mas eu vou trazer um assunto que eu acho que atinge tanto o homem quanto a mulher, né? Vamos falar sobre a obesidade. A obesidade, você é craque sobre esse assunto. Que é a obesidade? A primeira vez que nós conversamos, você falou que a obesidade ela pode ser uma necessidade de que o corpo ele precisa se proteger. Aquilo ficou na minha cabeça. Então, a pergunta é, a obesidade ela é realmente uma necessidade de se proteger? É um desleixo nosso? É do biotipo? Vem de genética? O que a medicina germânica pode dizer sobre a obesidade? Em primeiro lugar, jamais um desleixo, sabe? Nós olhamos a questão emocional da obesidade, né? E quando a gente procura entender, é claro que há várias questões relacionadas à obesidade. Então, por exemplo, é muito importante que a gente entenda um pouquinho também a função, né? A medicina germânica, eu gosto sempre de falar que ela é uma terapia integrativa de fácil compreensão. E por quê, Sara? Porque quando a gente entende a função daquele órgão no nosso corpo físico mesmo, a função daquele membro, né, no nosso corpo, facilita o nosso caminho para esse entendimento emocional. Então, a obesidade, o que acontece? Através das células adiposas, né, que é a célula da gordura, a gente entende, né, que ela vai inchando. Então, ela, biologicamente, quando a gente olha a função da célula adiposa, ela tem essa função biológica mesmo de proteger os nossos órgãos internos de um isolante térmico, né? Ou seja, para nos ajudar ali na temperatura, e uma capa protetora também, né? Por baixo da pele. Então, o que a gente olha ali em relação a possíveis traumas, né? Digamos que uma pessoa com obesidade pode ter passado. Quando você fala, né, de uma capa protetora, faz todo sentido. Né? A obesidade, você começa ali, conforme você começa a engordar, você começa a aumentar de tamanho. E aí, emocionalmente, a gente procura entender o que há por trás talvez desse inconsciente, sabe? A obesidade, ela tem essa questão da proteção, ou seja, emocionalmente,
Claro que não é consciente, né? Uma pessoa não vai começar a engordar para falar, não, quanto maior eu ficar, mais corajosa eu terei. Ninguém, né, vai me fazer mal. Não, ninguém pensa assim. Mas inconscientemente, a pessoa pode ter vivenciado um trauma no passado, onde ela foi atacada, ela se sentiu vulnerável, questões, por exemplo, de bullying na escola, ou até mesmo na infância, onde ela começa ali a engordar, né? Pode até reparar, muitas pessoas que engordam não comem tanto. Sim. Não comem tanto. Claro, acontece sim na questão da compulsão alimentar, que é uma situação também da obesidade, mas que a gente já olha com outro olhar. Mas, por exemplo, a gente percebe que as pessoas que realmente engordam, elas não comem tanto assim. Comem, mas não é aquele exagero. Tem, por exemplo, pessoas magras que comem demais e Sim. não engorda. Então, quando ela vem nessa questão, né, de proteção de lá atrás, algo inconsciente, essas células elas vão inchando, né? A gente vai aumentando de tamanho e inconscientemente você fica maior. Ou seja, maior de acordo com a percepção que você tem da vida. Maior, por exemplo, para aguentar o tranco do que eu estou vivendo. Maior, talvez, para cuidar de toda a minha família. E independe, Sara, se é homem ou mulher. Principalmente quando se é um cuidador. Então, eu acabo me tornando grande, sabe? Para conseguir dar conta de cuidar ali da minha família, do meu clã, ou cuidar mesmo de tudo que eu tenho que cuidar, sabe? E quando a gente olha, né, a célula a célula adiposa como capa protetora, eu atendi algumas pessoas que na infância, na juventude, tiveram questões ali de alguns abusos, né? Tanto sexuais quanto abuso mesmo intelectual. Então, a pessoa acaba inconscientemente também querendo se esconder do mundo. Entendi. Quando a gente vai ver um pouquinho e conversar com pessoas que são obesas, ela tem o preconceito tanto da sociedade quanto dela mesma, né? E quanto mais é um buraco sem fundo, né? Que quanto mais ela vai ficando triste, mais ela vai ficando obesa. E maior, até... Tem umas pessoas até que morrem realmente e não conseguem mais voltar. Tem umas que não conseguem fazer dieta. A gente fala, vai emagrecer, vai parar de comer. Como você falou, tem umas que nem comem direito. Vai fazer exercício físico e mesmo assim emagrece um pouco e engorda muito mais. Então, assim, é achar a raiz disso tudo. Então, a raiz disso tudo, Dri, além, né, que nada é mágica, é remédios, as pessoas vão atrás de remédio emagrecedor, dieta, alimentação, e a gente sabe que não é só isso. No caso, a medicina germânica, ela entra como uma integração disso tudo para auxiliar. E aí ela mexe mais nas emoções e você vai saber a raiz disso tudo, é isso? Isso mesmo. A medicina germânica, ela, né, no processo terapêutico, Sim. a gente entra ali meio como, inicialmente, claro, né, como um investigador, de procurar entender quando a pessoa começou a engordar, quando mesmo, datas, né, períodos da vida dela, o que ela estava passando. E, principalmente, o que nos guia muito, Sara, é o que ela estava sentindo naquela época. Né? O sentir é o guia da medicina germânica. É como a pessoa percebia a vida ali naquele momento, como ela se percebia. E aí, através do que ela fala, por exemplo, olha, eu estava me sentindo sozinha, solitária. Eu atendi uma mulher, né, uma cliente, que ela começou a engordar inconscientemente e a gente descobriu na sessão, através dessa investigação, né, minuciosa e também, claro, cuidadosa, que ela começou a engordar porque ela era muito assediada quando criança. Ela era muito bonita
E desde criança ela era muito assediada. E aquilo, assim, provocava um mal-estar nela gigante, porque onde ela chegava, todo mundo parava. E ela começou a engordar, engordar. E eu lembro que ela até relatava, Adri, eu chegava nos lugares, né, todo mundo olhava, eu queria me esconder daquilo. E ali na sessão a gente entendeu, né, que ela comia até como algo um pouco proposital. Ou seja, você falou do preconceito, né? Infelizmente, mas ainda bem que hoje está se mudando, a gente está no começo ainda, mas está se mudando, né? E que bom, hoje a gente Sim, já olha a mulher, né? O homem com outro olhar, né? De quem ele realmente é e não do corpo. sim. E nessa questão, a gente entendeu ali que ela começou a engordar para realmente, bom, se eu ficar gorda, ninguém mais vai olhar para mim. Ninguém mais vai me querer. Só que, claro, tem um momento que aquilo, como é inconsciente, como é uma dor, né, Sara? É uma dor aquilo. Sim, uma dor da alma, Uma né? dor da alma. E aí a medicina germânica, ela entra nesse aspecto, onde, através de uma dor da alma que a gente procura, né? Na verdade, não é entender de uma forma mental, mas perceber como a pessoa se sente, a gente procura ajudá-la a lidar com aquilo de uma forma menos pesada, de uma forma mesmo, como você mesmo falou, é, você engordar, tem muitos aspectos importantes, Sim. né? Em relação a eu engordei, agora de repente eu quero emagrecer. Como eu falei, a medicina germânica ela é uma terapia integrativa, então ela trabalha em conjunto com a medicina. Então, sim, é necessário praticar esporte, o que é maravilhoso. E claro, é o esporte que a pessoa amar fazer. Sim. Pode ser dançar, caminhar, o que ela quiser. É necessário, sim, ter uma alimentação adequada. E a gente não está falando de uma dieta rígida, mas de uma alimentação balanceada que qualquer um de nós necessita ter. E esse cuidado emocional. Então, a medicina germânica ela vem para entender qual é o buraco que a comida está ali preenchendo. Porque quando a gente come, né, ali naquele momento, nessa questão da ansiedade, né, da obesidade, praticamente a pessoa come ali sem sentir fome, sem sentir o gosto, mas gera um prazer momentâneo. Sim. Então, aquele prazer momentâneo, né? Aquela dopamina ali naquele momento, ela te preenche ali internamente. Desculpa, externamente. E internamente um pouquinho, mas é momentâneo. Ela É, terminou de comer, o vazio volta. é igual a bebida, né? É igual quem usa drogas, quem é viciado nessas coisas. Eu acho que quem tá com dor na alma, ela busca cada um o seu refrigério. Eu lembro, esse seu assunto é muito legal, que traz algumas memórias, até para mim, relatar algo particular para vocês. Eu tive uma decepção muito forte, muito, muito forte mesmo, e eu era muito magra, pesava 64 quilos. Tava no corpo legal, tinha treinado para aquilo. E aí eu lembro que eu tava passando uma psicóloga e eu comecei a comer chocolate. E a minha psicóloga falou assim: olha, você tá com tanta dor na sua alma que o chocolate vai te trazer um pouquinho de paz, então pode comer. Mas eu comecei a comer e eu perdi a mão. Quando eu vi, aí foi um momento tão assim na minha vida que, além da decepção, eu fui morar sozinha. Então, o cargo de morar sozinha, de cuidar de mim e tipo, tomar conta de tudo, quando eu vi, eu tava com 12 quilos a mais. E faz um tempo já. Eu tô conseguindo perder, eliminar esses 12 quilos agora que eu consegui estabelecer minha mente, vida, tudo. Mas, assim, foi de um celular de dedo. Então, foi até um conselho que eu tive da minha psicóloga na época, mas eu perdi a mão de saber qual era o momento de parar. Nesse caso, Dri, tem muitas pessoas também que ela, para preencher esse buraco e essa dor da alma que a gente falou, ela procura não só a comida, mas outras drogas também, outras coisas. E o corpo, ele acaba querendo te falar, ô, peraí, né? Dá um tempo, você tá exagerando. E a gente não escuta. Quais são os sinais hoje? Eu perdi a mão. Mas quais são os sinais que o corpo pode estar te sinalizando, além das roupas apertadas e do peso? Que o corpo pode estar assinalando para você falar, ô, tô exagerando com o meu corpo, não tô me ouvindo. Você pode passar isso pra gente? Claro. Bom, a gente, assim, que
se observa, você pode sentir, né? Primeiro assim, claro, vem essa dor emocional que como você falou, você não estava percebendo e estava indo ali para o doce. Os sinais, Sara, ele é quando eu ultrapasso um pouquinho o limite. Sabe, por exemplo, como você começou a comer doce e tem tudo a ver, né? Ou seja, minha vida está amarga e eu vou adoçar. Tem tudo a ver. Sim. E aí, quando eu começo ali a comer naquele exagero, o nosso corpo, ele sente. Ele sente, claro, em primeiro lugar, você começa a engordar, mas você já sente também energeticamente o peso. Você já se sente mais cansada. Você já se sente mais com menos energia. Você tem mais sono, porque tudo interfere. Ocorre uma retenção de líquido. Retenção de líquido é muito comum na obesidade, né? Então, você vai tendo esses sintomas e você vai percebendo, opa, peraí, né? O grande, acho que, barato da vida, que eu comecei a viver assim, não só com a medicina germânica, né? Eu já era terapeuta e como eu gostava muito, né, de entender essa questão das doenças, eu era consteladora, ainda sou consteladora, mas Sim. enfim, foi meu início como consteladora. Eu era fascinada por tentar entender as questões das doenças, né? As questões emocionais. Sim. E aí, a medicina germânica, ela entra nesse autoconhecimento. E como, Sara? De você se observar para qualquer sintoma. Então, veja bem, claro que a gente não vai viver aí a vida inteira sempre saudável. Poxa, não tem como, né? Por mais que você tenha uma dieta legal, dieta assim, uma alimentação legal, uma vida legal, sempre você tem uma coisinha ou outra, porque internamente você sempre vai ali viver por várias situações. Sim. Então, é muito importante, né? Você falou dos sinais. A gente precisa se observar e se acostumar, ou melhor, a não se acostumar com dores. Não é normal. Às vezes, aí você acostuma, a dor ela vai acoplando dentro da pessoa e você acostumou, faz parte do ser e acha que é normal. Não é normal. Você falou uma palavra muito chave. A gente não pode se acostumar com o ruim. Não, não pode se acomodar. Então, assim, quando eu vou para essa autoobservação e eu tenho um sintoma, no início, Sara, tudo é simples. Ou seja, eu comecei a engordar devagarzinho e eu já percebi, deixa eu olhar para a minha emoção, deixa eu entender, deixa eu olhar para a minha situação que eu estou vivenciando, como eu estou me sentindo. E sim, deixa eu olhar para a minha alimentação. De repente, iniciar aí algo que eu curta fazer. Eu gosto muito de falar, Sara, do prazer na vida. Sim. É tudo prazer na vida. O que eu mais indico, assim, para as pessoas que eu atendo vamos descobrir o que você tem prazer na vida, porque você precisa viver isso. Porque quando eu descubro que eu tenho prazer na vida, e claro, né, a gente não está falando aí de uma alimentação desregrada, mas qualquer coisa, não importa o quê, e eu vivenciar aquilo, né, quanto mais vezes, né, menos eu vou para esses recursos que vão me fazer mal. E é um conhecimento que a medicina germânica nos ajuda. Então, a gente estava falando desse início. Então, eu percebi que eu comecei a engordar, eu estou ali atenta, eu vou dar uma maneirada na alimentação, eu vou, de repente, iniciar algo que eu curta, para que esse prazer não se torne um mau hábito de buscar na comida o prazer que eu não estou sentindo na vida. Trazer outros prazeres para a vida, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser dançar, conversar, ir no teatro, fazer um programa. Isso aqui para mim é um hobby. Então, Isso aqui é um prazer que eu tenho, né? Nós, na medicina germânica, que acho muito fascinante, que tudo tá no corpo, né? Tudo tá lá na alma. Nós temos também, vamos dizer, uma doença, mas que afeta... Eu trouxe aqui para você algumas doenças que afetam tanto o masculino quanto o feminino. Porque é o nosso público, né?
Candidíase. É um assunto muito falado mais no ramo feminino, mas também tem a candidíase masculina aí. Ela também é um conflito emocional, Dri? Ela é. Existe, né, como você falou, a candidíase masculina e feminina. E o que acontece? A candidíase, ela, né, ela dá ali... vamos nos focar mais ali nas regiões femininas e masculinas, né, Sim. reprodutoras. E ela dá na região da pele, né? Então, os conflitos emocionais que a gente costuma direcionar, né, ali o paciente conversando, são conflitos relacionados à questão mesmo de contato, sabe? E aí, nossa, por que contato? Porque a candidíase, ela é uma inflamaçãozinha que ela dá ali na pele. E aí, no início aqui, né, da nossa conversa, eu falei muito que é importante a gente entender a função daquele corpo, daquele tecido, para a gente até se direcionar. Sim. Então, a nossa pele, né, ela é uma questão ali importantíssima onde a gente tem contato. Então, a gente olha questões mesmo, sabe, de conflitos relacionados a contato. E quando eu falo contato, claro, relacionado também a questões sexuais. Então, pode ser, por exemplo, uma relação sexual indesejada. Pode ser, às vezes, uma relação sexual onde a gente está falando de contato, onde teve ali situações mais abruptas, violentas. E eu ainda estou falando de contato, pode ser uma separação mesmo de alguém que eu amo. Interessante isso. Vamos entrar mais nesse detalhe, explique. Vamos. Ah, Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma candidíase. Quando a gente fala de separação, né? A gente está falando ali, né, de uma inflamaçãozinha nas partes íntimas da mulher e do homem também. Então, ali tem toda a região mesmo sexual. Então, eu posso terminar um relacionamento, eu ficar viúvo. ficar viúva. Perder um ou filho, viúvo. perder alguém legal. Pode ser perder um filho, mas é mais relacionado ali a Ao questões emocional. sexuais. Desculpa, ao sexo oposto, né? Certo. Ou, claro, para outras pessoas que têm, né, relação com o mesmo sexo, é de alguém que eu amo. Então, a É mais candidíase... questões amorosas, então. Questões sexuais, a gente pode dizer. Entendi, certo. Sabe? Questões sexuais mesmo. Eu atendi um cliente que era uma pessoa casada, então, enfim, a gente sabe que ali no casamento, né, existe também essa questão da mulher, às vezes, ter sexo com o marido e não estar com vontade, ou o homem, né? O homem, ele aprendeu, né, que ele sempre tem que estar pronto para o sexo, que ele nunca pode falar, eu tô cansado, eu não quero, que aí ele vai ser taxado, ou pela esposa, ou pela parceira, ou pelo parceiro, do tipo, como assim você não quer Tá sexo com comigo? outra já? Cansou de mim? Não me ama mais? Aí começa toda aquela situação. Isso. Então, Sim. muitas vezes, essa questão sexual, Sara, ela é muito importante. A gente se respeitar. Porque o corpo, o físico ali naquele momento do ato sexual, ele não sabe que, de repente, você vai ter ali uma relação que você não quer, mas que está tudo bem. Sim. Ele está tendo uma violação. Ele não quer, mas ele se sente obrigado a estar pronto e satisfazer a outra É pessoa. uma violação. Mulherada, falar um negocinho pra vocês, aproveitando aqui. Mulheres, eu atendo, a maioria do meu público é homem. E o que mais tem de diferença hoje no nosso atendimento é que nós cuidamos do homem. No homem, no atendimento, ele tem o cuidado, ele é ouvido. Ele tem as necessidades dele ali, né? Feita. Então, assim, numa sessão. Então, não é só a questão de ejaculação, mas é o toque, é o cuidado, é o ouvir. Então, o homem também pode ter dor de cabeça. Não é só as mulheres. O homem também pode falar não, tá com problema no trabalho. Não é só a questão, não é 100% que tá traindo você, ou que ele não tá mais interessado, que também pode acontecer, mas a maioria das vezes o cara tá cansado.
A maioria das vezes o cara ele só quer ficar quieto. Então ele também tem essa decisão de falar, não tô afim hoje, não quero, tô cansado, o corpo não tá funcionando. Então, só uma diquinha aí, se ligue, hein? Bora, Adri. Sim, você falou uma coisa muito importante, sabe, Sara? Eu sempre falo que assim, eu adoro atender homens. Embora, homens, por favor, me ouçam, eu atendo pouquíssimos. Uhum. Eu atendo mais mulheres. Eu sempre fico pensando, né? Quem está cuidando dos nossos homens? Porque o homem, ele até, mais ainda, eu falo, mais ainda porque a mulher, ela, naturalmente, ela já vai procurar uma terapia, Sim. enfim, ela... Mulher é mais aberta. Mas quem tá cuidando dos homens, Dri, são as facilitadoras tântricas. A gente tá cuidando muito bem desses homens. Acredito. E quando você fala que você escuta, que você ouve, isso é muito importante. Sim. Porque os homens, eles aprenderam ali, a gente está falando de conflito sexual, Sim. que ele não pode falar, olha, hoje eu não tô afim. Ele vai ter que inventar uma desculpa. Porque, de repente, se ele falar, olha, hoje, né, eu não estou afim, dependendo da mulher, nossa, mas por quê? O que aconteceu? E ele pode se... lembra, a gente falou da percepção em relação aos sintomas. É como eu me sinto. Então, o homem pode estar passando por algo extremamente importante na vida dele, que ele até quer ficar com você, mas ele quer ficar quietinho, abraçadinho, no silêncio. Só carinho. Só carinho. Deixa eu falar uma coisa pra você, eu acho muito interessante. A gente fala que só mulher é carente, não é? Não, gente. Homens também são muito carentes. Pra caramba. Na minha sessão, eu finalizo, todas as sessões eu finalizo fazendo um cafunézinho na cabeça. Olha isso. Tem homem que pede pra eu ficar lá. Posso ficar mais meia horinha aqui só recebendo cafuné na cabeça. Não é beijo, não é abraço, porque isso não existe na sessão. Não é nada. É só um cafuné. E eu falo, gente, cadê as mulheres desses homens? Então, é isso, eu sentir acolhido, cara. Acolhimento. Eu acredito que para essas questões, né, a gente está falando aqui da candidíase, da Sim. questão sexual, é necessário muita conversa e intimidade, e sinceridade e também mais que isso, de cada um de nós, tanto o homem quanto a mulher, saber dizer não quando se deseja dizer não e saber dizer sim quando se deseja dizer sim. Porque nós não somos máquinas. E o homem, ele aprendeu que, né, que ele é uma máquina, que ele sempre tem que estar disponível para uma mulher. E a mulher, na sua história, ela aprendeu que ela tem que estar disponível, sei lá, para o seu parceiro. Tem que servir o homem. Tem que servir o homem. E isso é muito forte na nossa, né, na nossa tradição, na nossa cultura, na nossa ancestralidade. E assim, a gente entende que lá atrás se houve uma necessidade, lá atrás aconteceu, mas hoje isso está mudando. Então, é muito importante, né, nas relações, a gente aprender, né, a dizer o que pensa, a dizer o que sente. Mas antes, Sara, o que acontece? Se eu não conheço o meu próprio corpo, e você trabalha muito com isso, né, de ajudar, né, as pessoas que você atende a conhecer o próprio corpo, a saber onde sente prazer. Olha que interessante. A gente está falando do prazer. Quase todas as sessões, eu fico buscando o que a pessoa tem prazer em fazer na vida, porque é muito importante, mais do que ela mesma sabe? E aí a gente vê nas questões externas da vida, o que ela gosta de fazer. E você ajuda as pessoas a se conhecer e a descobrir onde no corpo ela sente mais prazer. E quantos de nós nem sabemos? É porque o sexo aqui, a gente tá falando da vida sexual, Adri, o sexo ele foi ensinado muito louco, né? A maioria foi no cine privê, foi nas revistas, foi de pai passando geração pros filhos. E acha que o prazer só tá nos básicos, né? No peito, bunda, né? E lá embaixo. E não é. O nosso corpo ele é todo erógeno. E é muito na mente. Tem gente que não tá fazendo sexo virtual aí, que não sente prazer só em imaginar. Então, não é só isso. É um corpo inteiro. É se descobrir. É o tudo isso.
É tudo isso. Então, é a mente saudável também, descobrir um corpo saudável. É saber se dá prazer. A gente bate muito nessa tecla. Você se sabendo se dá prazer, você dá prazer pro outro, né? E aí, no caso, Dri, você disse que então a candidíase, no caso, não é só ter o óbvio, né? Que é o físico, você tem o contato sexual ali, mas também o emocional pode gerar uma candidíase? Então, quando eu falo emocional, é relacionado ao que a gente estava conversando. Sim, Então, eu posso, de repente, perder um parceiro, a gente está falando de contato, lembra? Eu sim. posso perder um parceiro ali onde eu amo e eu sinto falta do sexo, eu sinto falta da pessoa ali do meu lado. Então, assim, Caramba. os sintomas do nosso corpo, assim, eles sempre são emocionais. Claro, deixa eu até esclarecer um ponto, né? Sim, A gente, por exemplo, presta muita atenção também na alimentação, que é muito importante, né? É, então, assim, o que a gente sente interfere, Sara, diretamente no nosso corpo, sempre. Então, você pode, não precisa ir muito longe. Quando a sua vida geralmente está indo tudo bem, enfim, você sempre está mais, você sempre está melhor de saúde. sim. Pode reparar. E aí, se cada um de nós começar, por exemplo, a se observar, poxa, peraí, eu estava bem, enfim, comecei aí com uma dor de cabeça que não passa. Qualquer sintoma, uma gastrite. Peraí, deixa eu parar um pouquinho. Deixa eu diminuir aí o meu ritmo, olhar para mim. Mas o que que a gente faz? A gente continua que nem um carro aí desgovernado. Que tem que continuar também, né, Dri? Não é que não. É claro, a gente Sim, tem que continuar, mas a gente pode, Sara, desacelerar sim. e ir para uma busca interna, sabe? De silenciar um pouquinho. De falar, não, peraí, né? Eu não estava com esse sintoma, então deixa eu dar um descanso pro meu corpo. Tem que trabalhar? Ok, vamos trabalhar. Mas então eu vou procurar ver, né, esse excesso, às vezes, de atividade, tirar Sim. algumas coisinhas para se dedicar ao meu tempo. Porque a gente precisa de um tempo para gente, para se observar. Precisa descansar, porque tem gente que fala, eu trabalhei mais em casa do que no trabalho. Isso é Uhum. verdade, que trabalha todos os dias, chega em casa, mais roupa e não sei o quê. E você tem que parar e dormir. Às vezes se dá o direito de não fazer nada. De fazer nada. Né, Dri? Tem uma. Eu sofria muito disso na época, Dri, e tem muitos clientes também que falam pra mim que tem muita enxaqueca. Como que a medicina germânica pode falar sobre a enxaqueca? De vez em quando, mas assim, sempre, todos os meses, ou praticamente todos os dias. Como é que é enxergada a enxaqueca das emoções também? Se a gente for perceber, né, os sintomas da enxaqueca, vamos olhar pro físico, né? Quando a pessoa Hum. está com enxaqueca, ela não suporta nenhum barulho, certo? Barulho, luz. Luz, então, né, a gente olha aí para uma questão, né? Vamos juntas, assim, fazer um exercício, Sim. né? Que eu acho que a intenção também é auxiliar as pessoas a se perceberem através dos sintomas. Uma pessoa com enxaqueca, ela não consegue mesmo ficar num lugar, por exemplo, que tenha sons. Ela precisa ir para um lugar escuro e ficar ali sozinha. O que que você entende assim quando você olha para uma pessoa que precisa se retirar de tudo? Que ela está assoberbada, né? Tem muita coisa acontecendo, ela precisa se resguardar. E esse lugar escuro, Nossa. sem nenhuma luz, sem ninguém, sem nenhum som, ou seja, aquele externo, todas aquelas vozes, todas talvez autocobrança, né? Muito ligada à mente, autocobrança, responsabilidade em excesso. Tem uma hora que eu preciso me retirar, me enfiar num buraco fundo, escuro. Porque a pessoa com enxaqueca, ela não consegue nem, ó, sinal aí da medicina germânica. Ela não consegue nem pensar.
que dói. Então, as questões de dores de cabeça, cefaleia, enxaqueca, a gente também olha muito para isso. Tipo, eu me retirei do mundo. Eu não estou dando conta. E o que eu mais tenho percebido, Sara, nos atendimentos, não é a cobrança externa. É a cobrança interna. Que tem que dar certo, que tem que fazer tudo, que tem que acontecer. É complicado. É isso. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que dar conta de tudo. Né? Eu tenho sempre que acertar. Eu não posso perder. Eu não posso, enfim, dizer um não, como a gente estava falando aqui. Eu sempre tenho que falar sim para tudo. Às vezes a gente tem um problema, Adri, até eu como terapeuta, às vezes eu não consegui... eu, por exemplo, falo não uma vez. A pessoa ultrapassou aquele limite. E às vezes, por não querer perder a amizade, você deixou aquela pessoa passar aquele limite. Então, aí, às vezes a gente até consegue falar não. Só que a gente não consegue, às vezes, manter aquele não. Por não perder a amizade ou por não perder outras coisas também. Esse caso, que a gente não consegue falar não, a gente está vendo aqui que traz vários prejudiciais a você mesmo, a gente mesmo. Como que a gente consegue, por exemplo, manter esse limite? Como você, como terapeuta, aconselha hoje as pessoas não só falar uma vez, mas a manter esse limite que ela impõe para as outras pessoas? Se alguém ultrapassar esse limite, o que a pessoa tem que fazer? Na verdade, Sara, eu acredito que o caminho é eu olhar para mim. Vou falar algo um pouquinho polêmico, sabe? Sim, por favor. A gente gosta. A gente precisa ser um pouco egoísta. De falar, olha, peraí, deixa eu avaliar isso que você está me pedindo. Eu vou ficar bem? E aí eu vou falar algo muito importante. Vai ser prazeroso para mim? Faz sentido para mim? Eu vou fazer dentro dos meus limites. E o que é dentro dos meus limites, né? Não é cobrir um santo para descobrir o outro. Vai ser leve? Sabe? E, principalmente, valorizar quem você é. Por que quem você é? Porque eu vou entregar para você o meu melhor. E o meu melhor é isso aqui. Não é o que você espera de mim. Não é os sims que você espera que eu te dê. Meu melhor, às vezes, é dizer não. Meu melhor é dizer não. Sim. E quando eu estou em mim, eu estou centrado em mim, eu realmente, falo aquele não com leveza, mesmo que é um pouco desconfortável, mas eu falo, poxa, eu realmente não vou conseguir, enfim, te ajudar ou estar com você. Para o outro, por mais que a gente não acredite, quando aquilo é sincero e é leve e é gostoso, para o outro chega leve, Sara. Só que a gente não acredita nisso. Porque eu vou te fazer uma pergunta. Você, por exemplo, qualquer pessoa que você chame aqui para entrevista, ou no seu relacionamento de trabalho com o cliente, ou na sua família, no seu círculo de amizades. Certo. Você gostaria de receber um sim quando qualquer uma dessas pessoas quisesse te dizer não? Não. Que ela Não fosse é? sincera, que tivesse ao meu lado por prazer dela, né? Isso, você falou tudo. O prazer tem que ser dela. Sim. Porque se eu falo um sim ali, poxa, é isso aí, eu quero estar lá com ela, enfim, vamos. Chega em você gostoso, cara. Tudo E aí flui, você né? gosta de mim desse jeito. Agora, Sim. quando eu falo aquele sim, tipo, ai, nossa, que saco, não queria, encontrar a Sara, ou ter feito isso, ou enfim, ajudado a Sara, estava cansada. Cara, é um peso para você. E energeticamente aquilo nem é válido, né? Não, e sabe uma outra coisa que acontece? Ah, Vai ver na dinâmica aí, né? O emaranhamento que a gente chama um pouquinho na constelação sistêmica. sim. Olha o emaranhamento. Eu fiz aquilo com tanto pesar que, naturalmente, eu depois vou querer aquilo em troca.
E aí, o primeiro não que você me falar, eu vou falar, orra, Vai jogar na cara. aquele dia lá... É ou não é? A gente adora jogar A na gente cara adora. dos Aquele outros. dia lá que você precisou de mim. Cara, como assim aquele dia que eu precisei de você? Não tem essa. Você veio porque você quis. E é isso que a gente precisa se apoderar. Sim. Eu tenho que fazer as coisas porque eu quero, não é porque você quer. Isso é com todo mundo. Agora, quando você vai exercitando o estar em você, fazer por prazer e falar, meu, tá tudo bem. Lembra da autovalorização? Ela não vai deixar de gostar de mim por isso. E se ela deixar de gostar de mim por isso, cara, aí Na hora dê de graças você... a Deus que a pessoa É vai embora. livramento. É rever as suas amizades, né? Que tem gente que é amigo só quando você tá falando sim, sim. Quando você fala não, não vou, não, não quero, aí a pessoa já vira a cara, fica com raiva. Então é bom rever essas amizades, aí já é sinais. Por favor. Dri, nesse assunto ainda de sexualidade, nós temos várias doenças, como HPV. Nós temos autodesvalorização masculina e nós temos a próstata. Tudo isso são doenças mais voltadas ao masculino e também que atinge muito as mulheres, né? Depois nós vamos entrar no assunto de endometriose aí, que é das mulheres, e que eu fiquei chocada quando eu vi que é uma doença da alma, endometriose. Essas doenças sexualmente também, como a próstata, como HPV, como essa alta desvalorização, a gente falou um pouquinho do homem aí, que ele tá com problema no trabalho, às vezes tá com problema no relacionamento, ou com ele mesmo. Tudo isso também pode trazer essas doenças e outras? Mas assim, elas são mais relacionadas, por exemplo, né? Quando a gente fala ali da próstata, vamos de novo fazer o exercício, né? Ela tem ali aquela função mesmo reprodutora, certo? Sim. Então, o homem, quando ele percebe uma situação que ele pode se abalar emocionalmente em relação à reprodução mesmo masculina, e não só reprodução masculina, ou seja, de ter um filho, mas o homem, falando de novo, né, do que ele aprendeu, ele é o reprodutor. Sim. Então, internamente, né, quando ocorre aquela situação de, poxa, eu não sou mais um reprodutor. Não é ali olhando friamente, eu não posso mais ter filho. Como ele se sente em relação a isso? Como ele se sente em relação à sexualidade mesmo? E não é necessariamente ter um filho, questão sexual mesmo. De repente, por alguma ocasião, ele não está conseguindo ter relações, está com uma questão aí mesmo de sexual. Como ele se sente? Ele se sente, né, ali incapaz de dar conta Rodrigo, da então, questão. aí também nós estamos entrando num assunto super legal. Então, nós também estamos entrando nesse assunto também do homem perder o lugar de homem dele? Sim, porque na menopausa, a mulher, ela deixa de ser, né, uma reprodutora. Então, a gente fala, legal, não menstruo. Não é bem profundo. Eu deixei, né, de ser uma mulher reprodutora. Entende? E o homem é a mesma coisa. A diferença é que, sutilmente, você nem percebe. Rodrigo, então, no caso, por exemplo, tem muitos casamentos hoje que é a mulher que manda, né? Que a mulher, ela tomou o papel do homem e o homem ficou o papel feminino ali. Isso também do homem se sentir inferior, que ele não tá no papel dele masculino, também pode trazer Com essas coisas? certeza. Interessante. Provedor, lembra? O reprodutor, a gente não está falando só de filho. Lembra que eu falei, nossa, eu não vejo a hora de atender mais homens, porque eu fico pensando, né? Graças a Deus, né? Você disse que você está cuidando Sim. dos homens, que delícia. Mas você quer me ver feliz é quando nos meus eventos, em grupos, chega homens, porque, né? E é verdade. Homem tem mais vergonha, talvez, de procurar, de se expor. Ele aprendeu que ele tem que aguentar tudo. Então, quando você fala nessa situação, Sim. ou seja, é muito importante, não é a questão financeira, mas é a questão,
Sara, de postura. Sim. No casamento, na relação, não importa no quê. Não tem problema quem ganha mais, quem ganha menos, ou até quem manda mais e quem manda menos. Tá tudo certo. A gente entende que os casais têm algumas dinâmicas, Sim. enfim. E até aí tudo ok. Mas é assim, quando um homem, ele sente que ele perdeu ali o seu lugar, ele fala, pô, peraí, né? Mulher tá mandando, ou de repente eu tô desempregado. Onde está a minha masculinidade? Sim. Né? Assim, eu sou o provedor. Sou eu que domino isso daqui. Sou eu que tenho que, né, pôr comida dentro de casa. E a gente não está falando da comida. Sou eu que, né, que protejo ali o meu clã. Sim. E aí vem uma mulher, né, com aquela energia masculina desregulada e pá, eu faço, deixa que eu resolvo. Tem mulher que Porra, bate meu. o pau na Que mesa. bate gente. pau na mesa. Eu falei, gente, guarda esses pau aí, mulher nem tem pau. Então, sabe assim, meu, deixa que cada um que segure o seu. Sim. E isso não tem nada a ver com a mulher não poder, de repente, ter uma situação financeira melhor. Tá tudo certo, mas é a postura interna. Não deixar o homem resolver. Eu tenho um amigo que ele fala, né? Ele fala, cara, quando você sair com o homem, pelo amor de Deus, deixa ele abrir o seu refrigerante. Deixa ele servir o seu vinho, sua cerveja. Ele fala, ele brinca. Dentro de casa, deixa ele abrir a lata de azeitona. É que isso é tão bobo pra gente. Não é que mulher não precisa de homem, mas a gente consegue fazer muita coisa, mas é tão mais fácil às vezes ter um homem. Eu vou dar uma situação. Esses dias eu e minha sócia, nós batemos o portão do nosso espaço terapêutico, ele é de bater assim, ele fecha e aí só abre com a chave. As duas pangonas saiu, tava vindo um terapeuta, um homem lá, e ele vai vir até aqui. E ele, quando ele chegou, a gente olhou uma para outra, cadê a chave? Cadê a chave? Ninguém levou a chave. E aí, o terapeuta lá, esperando lá, e a gente olhou uma pra cara da outra, sem saber o que fazer. Cara, ele pegou o celular, olha, tem um chaveiro aqui. Ele chamou o chaveiro, já resolveu, Olha acabou. isso, gente. Eu olhei pra cara dela e falei, gente, como é bom ter um homem. Porque mulher é muita emoção, né? A gente ficou meio aqui desesperada ali, por deixar a pessoa esperando. Ele foi lá, racionalmente, resolveu, tudo resolvido. E aí eu falei, gente, como a presença de um homem... E é uma coisa tão simples. A gente pode e deixar posso um homem falar, é fazer... uma coisa tão maravilhosa. Gente, pelo amor de Deus, é tão maravilhoso. Sim. Você sabe que é assim, né? Eu trabalho na Casa de Cultura da Vila Guilherme. Vou fazer uma propaganda. Sim. E aí a gente chega de carro, a mulherada, e a gente leva as macas para a oficina do Reiki. E aí tem lá, na hora que a gente chega, o segurança, e tem alguns caras que trabalham lá. Sim. E aí é pesada a maca. Aí a gente tira do carro e vamos pedir ajuda para eles. E aí no início foi super engraçado, né? Que eles não vinham. Porque a gente carregava, ué. Precisa pra quê? Não precisa Pra de quê ajuda. que eu vou lá com essa mulherada aí, né? Aí eu falei, gente, não, pelo amor de Deus, a gente, né? Vamos pedir ajuda. Aí começamos a pedir ajuda. Ah, marca aqui. Agora, a gente estaciona o carro e eles vêm. E você quer saber? Vem todo orgulhoso. Ele fala, oi, meninas. Não, deixa que a gente abre Olha. o capô do carro, deixa que a gente tira. Eles brincam, né? Vocês são todas arrumadas, tal. Tira, leva, monta a maca pra gente. E detalhe, né? Os homens que participam da oficina, eles desmontam a maca e eles descem com a maca porque tem escada e ajuda a gente. Agora, precisou a gente dar essa abertura. Se a gente for ver, é ridícula, né? A gente tem que dar. Agora... Quer que tem homem que chega e quer ajuda, você fala, não precisa. Não, Ué? então... Que nem meu amigo falou, você tá ali, né, tomando um vinho. Meu, você abre a garrafa de vinho, o que o cara vai fazer? Ah, bater um dente. Tomar. Vai, pega a cerveja, né? Não, deixa que eu faço. Sim. Deixa que não sei o quê. Deixa que eu peço Uber. Meu, calma, respira. Cidri, eu falo isso porque eu tive muitos problemas no relacionamento. Porque a gente mora sozinho, independente. Você acaba... É automático, não é maldade. Fazendo tudo sozinha. E aí, eu com o meu companheiro, eu vou abrir a porta. Ele, peraí. Então, assim, ele está me ensinando... Ó, que legal. Como ser mulher, assim, posições que ele sabe que não é maldade minha. Não E é. às vezes eu até peço desculpa. Falo, nossa, desculpa, eu falei na sua frente.
Isso! Sabe assim, às vezes tem um garçom, eu vou pedir... Não, calma, tem um homem do lado, deixa ele pedir. Então, é muito legal também essa reeducação também. Reeducação da mulher. Eu tô tendo uma reeducação É. de como ser mulher, ser homem, ter meu Shiva na hora que eu preciso ter. Mas também essa posição de mulher é tão prazeroso. E isso, o homem se sentir homem evita tantas doenças que a gente tá vendo aqui. Isso, porque essa questão, né, do provedor, da masculinidade, quando a gente vê a função daquele órgão, afeta a questão genital, Sim. porque é onde, né, é a masculinidade ali, é a mesma coisa a mulher, né, a questão materna, de abortos espontâneos ou não, de filhos, afeta a questão uterina. Vamos entrar na da endometriose também? Vamos. Essa questão de Vamos. abortos, que tem mulheres que elas têm abortos assim, um atrás do outro. Uhum. Isso tá ligado ao que na medicina germânica? Então, a endometriose, ela é um tecido onde ela reveste, né, a camada uterina para preparar um lar ali para uma gestação e para que ela se desenvolva. Sim. E em relação a esse sintoma, a esse diagnóstico, muitos casos de aborto, né, impossibilidades de ter filho. Então, está relacionado ali, a gente olha realmente conflitos mesmo de lar, sabe? Eu não pude dar um lar para aquele feto, ou situações onde você realmente não conseguiu engravidar, não foi possível engravidar. Porque ali é exatamente o lugar, né? Onde, né, ali esse tecido endométrio, ele reveste a camada uterina. O uterino é ligado à gestação. E quando a gente fala gestação, não é só a gestação ali, talvez, de um aborto espontâneo ou não. De entes que eu posso ter perdido na vida, onde eu amei muito. Inclusive, animais. Olha. Quantos de nós, né, hoje não tem um animal ali como um filho, Sim. como, poxa, alguém que você ama muito. Então, essa perda, digamos que ali, materna, né, aquele amor materno que tem a ver com o órgão, né, com o útero, ele pode causar, né, assim, emocionalmente, os sintomas da endometriose, né? Então, a gente olha muito para questões de perda profunda, perda de um ente querido, gravidez indesejada, ou até mesmo A cobrança de ter um filho a e não poder cobrança de ter um filho, de não poder ter. Nossa. Ai, Dri, eu sei que esse papo, assim, eu conversaria por 2 horas com você. É uma delícia, mas estamos chegando ao fim. Eu quero saber onde o povo te acha, que você tem várias coisas acontecendo. É reiki no parque, é caminhada, é num monte de coisa que você faz aí. Onde a gente te acha, Dri? Me encontra no Instagram, Adriana Souza, Medicina Germânica. Então, lá vai ter todos os convites para os trabalhos que eu realizo com a Medicina Germânica, os trabalhos que eu realizo energéticos, né? Eu também faço muitas vivências. Então, eu quero aproveitar e convidar todos aí para me seguir. E se alguém, né, quiser se conhecer um pouquinho melhor, né, ir para esse caminho do autoconhecimento. E, claro, né, um caminho mais leve, um caminho mais gostoso, né, de se conhecer. E, claro, com menos dor. Sim. Então, me procura que eu vou adorar. A vida pode ser mais atender. leve, né, Dri? A vida pode ser mais leve, com certeza. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu te acompanho há um tempo, desde a primeira vez que nós conversamos, e eu acho você inteligentíssima. Obrigada. Eu acho seu trabalho lindo e foi muito prazeroso para mim ter uma mulher forte, posturada, que sabe o que quer aqui, abrindo esse programa. Então, tem muitos homens terapeutas que passaram aqui que são fantásticos, mas abrir com você para mim foi um privilégio. Então, muito obrigada. E precisando de mim aqui também, é só procurar, tá bom? Gratidão e espero voltar aqui mais vezes. Sim. E eu quero deixar um convite aqui. Homens, cuidem-se. Cuidem-se. A gente está aqui para caminhar juntos e não Sim. separados. Homens e mulheres somos todos iguais, então vamos nos cuidar. Muito obrigada a vocês pela audiência, por estar aqui.
Curte esse canal, compartilha, pode deixar os comentários, ajuda a gente a crescer e se prepare para as próximas conversas. O intuito aqui é que você venha expandir a sua mente. Então, um beijo, até mais. Até mais.